Sempre que nós vemos um grande jogador se destacar no futebol brasileiro, logo pensamos, em breve esse jogador estará na Europa. O futebol brasileiro sempre foi vitrine para os clubes europeus contratarem jogadores, observando os atletas desde muito jovens em território nacional. A carreira de um jogador de futebol se resume a isso: se destacar no Brasil, jogar por um certo período por aqui e logo depois se transferir para a Europa, almejando voos mais altos na carreira e disputar os maiores torneios do planeta, que todos nós acompanhamos por aqui do Brasil. Porém, existem jogadores que têm um desempenho simplesmente arrasador em território nacional. Chamam a atenção dos maiores clubes do mundo, que fazem enormes investimentos para tirar os atletas aqui do Brasil e levar à Europa, mas chegando lá não conseguem render nem de perto do que jogaram aqui no Brasil. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos falar de 5 jogadores que se transferiram para o futebol europeu e não conseguiram render o esperado por lá, mas, retornando ao futebol brasileiro, tiveram um desempenho simplesmente arrasador. Confere só. E vamos iniciar o nosso vídeo falando do zagueiro paraguaio bastante conhecido aqui no Brasil, principalmente pela torcida do Palmeiras, que é o Gustavo Gomes. O atleta foi revelado em 2011 pelo Libertad, clube do Paraguai. Em 2012 fez parte do elenco que foi campeão no torneio Clausura pelo clube. Conseguiu se firmar na equipe titular a partir da temporada de 2013, sendo um jogador muito promissor e tendo muitas boas atuações, principalmente na Copa Sul-Americana daquele ano, onde o Libertad chegou às semifinais do torneio. Em 2014, o jogador se transferiu para o Lanús, clube argentino, e foi por lá que ganhou muita visibilidade, chamando a atenção de clubes europeus, pois na temporada de 2016 teve tanto destaque, participando como titular da defesa menos vazada do campeonato argentino daquela temporada. As boas atuações chamaram a atenção do Milan, clube que desembolsou cerca de 8 milhões de euros para contratar o jogador. Porém, na equipe italiana, o jogador não teve a mesma sorte que na Argentina. Jogou muito pouco e, apesar de ficar muitos anos pelo clube, nunca conseguiu ter aquele destaque que todos esperavam, fazendo apenas parte do elenco sem muito destaque, apenas entrando em algumas partidas. Porém, no dia 31 de julho de 2018, Gustavo Gomes viria para o clube onde teria sua virada de chave. O atleta foi emprestado por Palmeiras, com 1 ano de contrato. E no Verdão, o desempenho do jogador paraguaio foi simplesmente arrasador. O atleta foi fundamental no Palmeiras nas principais conquistas das últimas temporadas, onde o clube alviverde foi talvez o maior vencedor em território nacional. O zagueiro foi titular absoluto em todas as conquistas do Verdão, sendo capitão e até fazendo gols em alguns momentos decisivos para o Verdão. Pelo Palmeiras, Gustavo Gomes disputou mais de 200 jogos. Conquistou nada mais nada menos que 3 vezes o Campeonato Brasileiro, 2 vezes a Libertadores da América, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Recopa do Brasil, além de 3 títulos estaduais. O atleta, sem sombra de dúvidas, é um dos jogadores mais vencedores da história do Alviverde, além de ser o capitão do time na maioria das conquistas. O segundo nome que vamos falar aqui também é um jogador que se aventurou no futebol italiano, mas logo retornou ao Brasil para brilhar por aqui. Estamos falando de Gerson, que hoje está no Flamengo, mas foi revelado pelo rival Fluminense. Gerson iniciou sua carreira na temporada de 2014, aos 17 anos, quando fez a sua estreia pelo Fluminense, sendo uma das joias do clube das Laranjeiras na época. O jogador ficou por 1 temporada e meia no Flu, e com muito destaque chamou a atenção dos clubes europeus. O jogador tinha a expectativa de ser negociado com o Barcelona na temporada de 2016, mas foi a Roma quem fez a melhor proposta na época e ficou com o jogador. Gerson foi negociado por cerca de 60 milhões de reais na época. Porém, na Itália as coisas não deram muito certo para o jogador, que nunca chegou a agradar os torcedores italianos. O atleta se transferiu para a Roma no meio da temporada de 2016, após ficar atuando já vendido ao clube italiano emprestado ao Fluminense. Porém, na Itália ele não teve sucesso algum. Entrando em apenas algumas partidas, logo já foi emprestado pela Roma para a Fiorentina, também da Itália, na temporada de 2018. Porém, mais uma vez, Gerson não conseguiu o destaque esperado, sendo muito irregular, frustrando a sua primeira passagem pelo futebol europeu. Sem nenhum sucesso na Europa, em 2019, Gerson teria uma grande oportunidade de retomar seu futebol, vindo para o Brasil para atuar dessa vez pelo Flamengo, na temporada de 2019. O jogador foi comprado pelo Flamengo por 49 milhões de reais. O clube apostava mesmo que o jogador recuperasse o seu futebol por aqui. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquele time comandado por Jorge Jesus teve Gerson simplesmente como um dos melhores jogadores do Brasil,
sendo cogitado para a seleção brasileira, foi peça-chave do Flamengo nas conquistas da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro daquele ano. O curioso é que Gerson tem duas passagens frustradas pela Europa. Logo após o sucesso astronômico pelo Mengão, em 2021, o sucesso foi tanto que o jogador foi vendido para o Olympique de Marselha da França, que na época era comandada pelo técnico Jorge Sampaoli. E mais uma vez a passagem de Gerson pela Europa foi um fiasco. O atleta não chegou nem perto de ser aquele mesmo jogador do Flamengo. Sem destaque nenhum, jogou poucas partidas, a maioria delas vindas do banco de reservas. Na temporada de 2022, após a mudança no comando técnico do clube francês, o jogador se desentendeu com a comissão técnica e resolveu mais uma vez retornar ao Brasil e reencontrar a torcida do Flamengo. E mais uma vez, em 2023, Gerson retornava ao Flamengo. Mesmo o Mengão não tendo vencido nenhum título, ele reencontrou seu bom futebol, que lhe renderam até algumas convocações para a seleção brasileira, e foi titular absoluto do Flamengo durante toda a temporada. E por falar em titular absoluto, Guilherme Arana é o próximo nome que vamos falar nesse vídeo. O lateral foi revelado pelo Corinthians na temporada de 2015, porém o seu auge pelo Timão viria a ser na temporada de 2017, onde Guilherme foi titular absoluto da lateral esquerda do Timão, que naquele ano conquistou o Campeonato Brasileiro de forma incontestável, sob o comando do técnico Fábio Carille. Com muito destaque, rapidamente chamou a atenção de grandes clubes na Europa e acabou sendo negociado com o Sevilha da Espanha, já no final da temporada de 2017. Porém, as coisas não deram muito certo para o lateral esquerdo no clube espanhol, onde em quase 2 temporadas disputou apenas 25 partidas, a maioria delas saindo do banco de reservas. Tamanha irregularidade o fez pensar em novos ares, e o Sevilha decidiu emprestar o jogador ao Atalanta, clube italiano que costuma recuperar jogadores em baixa. Mas não foi o caso de Guilherme Arana. O jogador foi muito mal no clube italiano, disputou apenas 4 partidas e ficou apenas 6 meses no clube. E foi justamente após esse período de dificuldade que as coisas viriam a mudar para o jogador, que em janeiro de 2020 era anunciado por empréstimo para o Atlético Mineiro, com um contrato válido até dezembro de 2021, com obrigação de compra do Galo. E foi justamente com a camisa do Atlético que a virada de chave veio na carreira do lateral esquerdo. O jogador foi simplesmente titular absoluto na temporada de 2020, tendo conquistado o título do Campeonato Mineiro. O jogador tem uma identificação realmente muito grande com a camisa do Atlético. Foi o jogador que mais atuou na temporada do Galo em 2020, disputando 48 partidas pelo clube no ano, além de ter sido eleito o melhor lateral esquerdo da temporada. Para quem achava que essa seria a volta por cima do jogador, não imaginava a temporada seguinte, a de 2021, onde Guilherme Arana seguia sendo titular incontestável do Atlético, e a temporada foi ainda mais vitoriosa, com simplesmente uma tríplice coroa: o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, torneio que o lateral já venceu por 3 vezes na carreira. Com a temporada vitoriosa e 49 partidas disputadas pelo Galo, repetiu o feito de 2020 e foi eleito o melhor lateral esquerdo da temporada em várias premiações pelo Brasil. O jogador teve uma lesão séria na temporada de 2022, voltando apenas em 2023 a atuar pelo Galo. Porém, o atleta é considerado por muitos a melhor opção para a lateral esquerda da seleção brasileira, sendo convocado em vários momentos pelas boas atuações com a camisa do Galo. Outro jogador que é idolatrado pela torcida é o próximo nome da nossa lista, que é o argentino Jonathan Calleri. O jogador foi revelado pelo All Boys da Argentina, na temporada de 2013, mas foi com a camisa do Boca Juniors que o atleta explodiu para o futebol sul-americano, se tornando um jogador a ser observado por clubes aqui do Brasil. Mas foi o São Paulo que anunciou o Calleri para a disputa da Libertadores da América na temporada de 2016, e em apenas 6 meses o atleta se tornou um dos jogadores mais queridos da torcida. O atleta veio por empréstimo do clube que era o detentor de seus direitos, o Deportivo Maldonado. Infelizmente para os torcedores do Tricolor, naquela época o atleta não conseguiu permanecer no clube e se aventurou no futebol europeu. Porém, na Europa foram muitas frustrações para Calleri, que tentou em vários clubes, disputando várias ligas diferentes, jogar no mesmo nível que atuou pelo Boca Juniors e pelo São Paulo. Mas em todas as passagens foram apagadas. O jogador acumulou passagens pelo West Ham da Inglaterra, Las Palmas, Alavés,
Espanyol e Osasuna, todos da Espanha. E em todos os clubes não teve sucesso algum, com passagens extremamente frustradas. E foi então que em 2021 não teve outra escolha. Decidiu retornar ao clube onde teve o seu melhor futebol. Voltou ao São Paulo na temporada e já iniciou sua trajetória fazendo gols, retomando seu futebol e adquirindo ritmo de jogo, voltando a disputar vários jogos consecutivos. O sucesso de Calleri é tão grande que até pessoas próximas ao jogador comentam que ele é o atleta que nasceu para jogar com a camisa do São Paulo. Mas todo sucesso viria a ser recompensado com um troféu. O jogador sempre sonhava em conquistar um título com a camisa do São Paulo, e ele veio na temporada de 2023, onde o tricolor conquistou a Copa do Brasil, com Calleri fazendo um gol na final, contra o Flamengo no Maracanã. O jogador vai muito bem com a camisa do São Paulo, mas na Europa nenhuma tentativa deu certo. E o último nome que vamos mencionar aqui talvez seja o jogador mais vencedor dos últimos anos, tanto no Brasil quanto no futebol sul-americano. Gabriel Barbosa Almeida, muito mais conhecido como Gabigol. Revelado pelo Santos, o jogador iniciou a sua carreira profissional na temporada de 2013. Logo, se destacou e já se tornou titular do clube, sendo o artilheiro da equipe na temporada e na Copa do Brasil de 2014. Em 2015, o jogador foi novamente artilheiro da Copa do Brasil, dessa vez com o Peixe chegando até a final, sendo derrotado pelo Palmeiras. Em 2016, conquistou o Campeonato Paulista pelo Santos e logo após bons números nessas temporadas, foi negociado com a Inter de Milão por mais de 29 milhões na época. Foi exatamente no futebol europeu que o jogador teve a época mais frustrante da sua carreira. Na Inter de Milão, o jogador não conseguiu sequer jogar, foi muito pouco utilizado, bastante criticado pela torcida e até mesmo pela comissão técnica do clube italiano. Em 2 temporadas, o atleta disputou apenas 10 partidas e marcou apenas um gol. Sem clima na Itália, no meio da temporada de 2017 foi emprestado para o Benfica, clube onde também não conseguiu jogar, atuando muito pouco e demonstrando pouco interesse. Ficou apenas 6 meses em Portugal. Mas foi em 2018 que Gabigol iniciaria sua trajetória vitoriosa na sua carreira. O jogador retornava ao Brasil para jogar pelo Santos e novamente reencontrou seu bom futebol, com boas atuações e novamente chamando a atenção pelo número de gols marcados. O jogador ficou por um ano emprestado ao Santos e o desempenho foi simplesmente arrasador. 53 partidas disputadas e 27 gols marcados, sendo o artilheiro da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro daquele ano. Com um desempenho muito acima da média, chamou a atenção do Flamengo, clube que iniciava sua trajetória vitoriosa na temporada de 2019. Ainda por empréstimo, Gabigol seguiu seu caminho a ser um verdadeiro craque pelo Brasil. Agora, com a camisa do Flamengo, a temporada de 2019 foi simplesmente a melhor da carreira do atleta. O jogador foi simplesmente peça fundamental naquele time de Jorge Jesus, que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América daquele ano. O jogador foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo foi campeão incontestável, além de ser o autor dos 2 gols da final da Libertadores da América contra o River Plate, onde o Mengão virou o placar vencendo por 2-1 e sendo campeão. Em 2019, o jogador disputou 45 partidas e marcou 27 gols pelo rubro-negro. Em 2020, rapidamente foi adquirido em definitivo pelo Flamengo e continuava sua trajetória vitoriosa pelo clube. Campeão da Supercopa do Brasil, mais uma vez marcando gols, dessa vez contra o Atlético Paranaense. Terminou a temporada de 2020 com mais um título brasileiro conquistado pelo clube, disputando 49 partidas e marcando 29 gols. Em 2022, novamente levantou a taça da Libertadores da América. E adivinha quem estava lá para marcar o gol? Mais uma vez, Gabigol sendo o principal responsável pelo título do Flamengo na competição continental. Gabriel Barbosa pelo Flamengo tem muitos recordes individuais, além de ter disputado 254 partidas com 141 gols, conquistou 2 campeonatos brasileiros, o de 2020 e o de 2021, uma vez a Copa do Brasil na temporada de 2022, 2 vezes a Libertadores da América em 2019 e depois em 2022 e 2 vezes a Supercopa do Brasil em 2020 e 2021. Além da Recopa Sul-Americana na temporada de 2020.
Então era isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para que o nosso trabalho sempre possa ser divulgado. Até a próxima!